números, e a própria Bíblia relata que foram tantos os milagres que Jesus operou que, se fosse para colocá-los todos ali na palavra, faltariam linhas para todos eles. Então, a Bíblia menciona alguns dentre tantos que ocorreram, e nós queremos meditar nesta noite sobre mais um milagre que Cristo operou nesta terra. São textos assim direto. Eu gosto dos cultos de quarta-feira, porque são mensagens assim sem muito rodeio, são mensagens que vão direto ao coração. Eu costumo falar que aquele antibiótico direto que Deus manda para que você venha a ser curado. Então, assim são os cultos de quarta-feira. Então, se prepare aí, aperte os cintos, vamos ouvir a palavra de Deus para esta noite. Amém? Abram as vossas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Cristo segundo Mateus. Mateus, capítulo de número 8. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 1. Texto que nós conhecemos bastante, mas é um texto que Deus sempre fala de uma forma diferente, onde Deus sempre quer relatar, revelar algo novo aos nossos corações. Mateus 8, versículo 1, você que achou, em podendo, por gentileza, coloque-se de pé. A partir do versículo 1, todos acharam, amém? Versículo 1 diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao... Oremos, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por mais uma noite, mais uma oportunidade em que temos de lermos a Tua palavra, de ouvirmos a Tua voz, de entendermos os Teus propósitos sobre as nossas vidas. Leva a nossa mente agora cativa a Ti, joga por terra toda preocupação, tudo que tenta, meu Pai, impedir o nosso descansar em Ti, toda a nossa atenção com a Tua palavra, joga por terra em nome de Jesus e fala conosco, meu Pai. Precisamos ouvi-lo. Faz dessa noite uma noite especial, porque Tu és um Deus especial, Tu és um Deus único, singular, Tu és um Deus diferenciado, ou melhor, Tu és o único Deus, e sobre Ti, e sob Ti, melhor dizendo, nos rendemos. Deus, fala conosco, usa a Tua palavra, ministra aos nossos corações, e usa-me, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. Glória a Deus, igreja. Olha, o capítulo 8 é um capítulo muito emblemático, vários milagres são operados nesse texto. Nós iremos nos debruçar apenas do versículo 1 ao versículo 4, e daí eu colocar como na introdução, no início da mensagem, nós, além da situação do dia em que nós vivemos, todas as preocupações em relação ao clima, etc., mas também a mensagem mais curta, eu creio que Deus queira falar realmente de uma forma mais breve aos nossos corações nesta noite. Amém? A Bíblia diz no versículo 1, ora, descendo ele do monte. Interessante, queridos, que Jesus gostava muito de ir ao monte, né? Jesus gostava muito de subir ao monte, ter o seu momento ali de comunhão, momento no qual ele falava com o Pai, momento no qual ele meditava, momento no qual, por algumas vezes, ele ia triste, por exemplo, quando ele tem a notícia que seu primo João Batista foi decapitado, ele sobe ao monte triste. Eu fico imaginando como fora aquele momento para Cristo ali naquele monte, ou seja, o monte sempre foi um lugar secreto para Jesus, um lugar de comunhão, um lugar onde ele podia se afastar das multidões. As multidões o cercavam, as multidões o comprimiam. Então, além de ser um lugar, não havia nada de sobrenatural do monte, ok? Apesar de todo o culto, se você for ler a Bíblia, o culto aos deuses estranhos, esses eram feitos nos montes altos, nos lugares altos, porque sempre houve, lembre-se da Torre de Babel, que foi feita para tentar se chegar até o céu, onde o homem fez a Torre de Babel, porque ele tinha entendimento logo pós-dilúvio, então ele entendia que quanto mais alto, ele estaria mais próximo de Deus, e mais ele poderia fugir também de um possível novo dilúvio.
Ou seja, daí que Deus acaba com confunde aquelas línguas ali na Torre de Babel, mas o homem sempre teve esse intuito de quanto mais alto, mais perto de Deus. Mas isso não quer dizer que o monte seja o lugar onde eu vou adorar a Deus. Jesus já fala que é no seu quarto, no lugar secreto, como louvamos aqui. Ou seja, o lugar que você tem de uma forma especial, onde você vai ter mais intimidade com Deus, no banho, no trabalho, não sei, onde você tem um lugar especial, um tempo para falar com Deus, esse é o lugar secreto. Jesus gostava dos montes, porque as multidões, assim ele fugia realmente das multidões. Mas se você for ler o início do capítulo 8, ou melhor, do capítulo 5 ao final do capítulo 7, Jesus faz um dos sermões mais intensos de toda a palavra. São os sermões das bem-aventuranças. Então ele começa no capítulo 5 a pregação e termina no capítulo 7. Meus amados, eu não sei quanto tempo durou aquela ministração. Eu não sei nem se virou o dia. Eu não sei se ele dormiu para começar no dia seguinte. Mas pelo texto e pelas escrituras, pelas mensagens do capítulo 5, só o capítulo 5, meus amados, são 48 versículos. No capítulo 6, são 34 versículos. No 7, são 29 versículos. É muita leitura, é muita palavra, é muita ministração. Então, se nós ficamos cansados com 1 hora de mensagem, de pregação, imagina aqui dias ou muitas horas Jesus pregando. Mas a Bíblia diz no finalzinho do capítulo 7, versículo 28, olha o que diz. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, ou seja, desde o capítulo 5 até agora, estavam as multidões maravilhadas da sua... As multidões, é isso que diz a Bíblia, as multidões? Ou 2 ou 3? Ou meia dúzia de gato pingado? Não, as multidões iam atrás de Jesus. Queridos, existe assim eu fico triste quando vejo poltronas vazias. Isso é bíblico, amém? Eu tenho que ficar, você tem que ficar. Hoje eu estava ali fora evangelizando porque, por mais que eu saiba que é um dia complicado e muitos, com motivos muito lícitos, ficarem em seus lares, e eu por pouco também não cancelo o culto, mas esperei até o último minuto e quando eu vi que não estava chovendo, então vamos ter culto sim. Mas entendemos as pessoas que não puderam estar, mas as poltronas vazias é um símbolo de uma omissão da igreja. É algo que está faltoso em nós. Alguns falam que multidões não refletem a presença de Deus. Olha, certamente que não, certamente que não. Numa multidão tem muitas pessoas que são hipócritas, certamente existem. Mas, queridos, proporcionalmente, ok? Se tiverem 10 mil pessoas, vai ter uma proporção X de hipócritas. Certo ou não? Certo ou não? Sim. Num número menor de pessoas, também vai ter a mesma proporção de hipócritas. Ou seja, não é a quantidade, porque as multidões seguiam Jesus. Então, o erro não está na igreja lotada. Às vezes falamos, a igreja cheia, mas o que importa é o coração. Né? Queridos, a Bíblia diz que as multidões seguiam Jesus. Então, as pessoas têm que seguir Jesus. A igreja tem que encher. Então, se a igreja, claro que tem várias formas da igreja encher, ok? Eu creio em Benfica, eu creio nos macacos, são outras formas, mas, e sei também, se todos ficassem aqui, a igreja estaria transbordando hoje, sem enviar ninguém, mas eu tenho que ter sempre esse alvo no meu coração. Igreja que está vazia é algo que me move a evangelizar mais. Igreja que está cheia, glória a Deus. Amém? Que ela venha encher mais. E sempre terão os hipócritas na igreja vazia, como na igreja cheia. Proporcionalmente, a mesma coisa. Amém, igreja? Glória a Deus. As multidões seguiam Jesus. Algumas pessoas falam, eu gosto daquela igreja pequenininha, vazinha, tão boa, querido. Eu não gosto dela. Eu estou falando como pastor. E como pastor eu falo, eu quero mais. Eu quero ganhar mais almas para Cristo. Eu quero ver mais almas sentadas nessas poltronas e se rendendo a Jesus. Porque a Bíblia me ensina que a igreja crescia em fé e em número. Leia o livro de Atos. Leiam o livro de Atos para ver que a igreja crescia em fé e em número. Então, número não quer dizer que haja falta de fé. Amém, igreja? Glória a Deus. Pelo contrário, a fé me leva a ter um número maior, ou não? Quanto mais fé o povo de Deus tiver aqui em Isabel, mais ele vai evangelizar. E mais almas ele trará para dentro da igreja, ou não?
Certamente que há. Então, o produto do número é a fé. A fé é uma pré-condição, uma condição sine qua non, indispensável para que a igreja cresça. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então, que possamos meditar um pouco nisso, que possamos pensar um pouco mais nisso, que possamos pregar mais sobre isso. Amém? Glória a Deus. As multidões seguiam. Olha que diz versículo 29 do capítulo 7. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Queridos, por que seguiam Jesus? Porque o seu ensino tinha autoridade. Se alguém chega e prega, e você conhece a vida dela, e sabe que é totalmente ao contrário, aquela pregação, por mais linda que seja, se tornou inócua, sem sentido, em vão, vazia, não tem autoridade, não tem força. Por isso que às vezes eu escuto pessoas falarem e questionarem, muita gente, pouca gente falando bem do Evangelho, e quantas pessoas têm falando mal do Evangelho, infelizmente. E queridos, para nossa tristeza, muitos evangélicos. Triste você encontrar pessoas falando mal da igreja. Tanta coisa para fazer, tanta coisa errada no mundo, mas fala mal da igreja. Queridos, que coisas erradas existem, todos nós sabemos. Mas eu, cristão, eu, homem de Deus, vou dar publicidade para isso. Eu vou cuidar da minha vida, que eu sou a igreja. Você é igreja, nós somos igrejas, cada um ser individual. Mas perdemos nosso tempo falando mal de igreja. Porque a igreja A, porque a igreja B, porque a igreja nesta terra. Meus amados, em nome de Jesus, possamos olhar cada vez mais para nós mesmos e pensarmos, Senhor, o que eu posso mudar? Senhor, o que eu posso fazer mais? Senhor, por que as pessoas não se achegam a mim? Por que autoridade era essa que havia em Jesus? Claro que os sinais acompanhavam Jesus, os milagres eram operados assim, maravilhas. E queridos, isso é muita autoridade, muito poder. Então vamos orar por isso também. Que Deus venha nos usar também em autoridade, em poder, em sinais. Deus sabe de todas as coisas, amém? Mas eu peço isso. Você pede isso nas suas orações? Você pede para que você seja mais amoroso, mais amorosa, que sinais venham ser operados na sua vida, que você possa orar e enfermos serem curados, que Deus venha derramar dons sobre a sua vida de profecia, de língua, de interpretação. Em vez de eu ficar falando mal de A, B ou C, eu quero olhar para mim, Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu quero mudar, eu quero ser diferente nesta terra. As multidões seguiam Jesus, porque o seu discurso era um discurso de autoridade. A Bíblia diz, finalzinho do 29, e não como os escribas ou copistas. Eram aqueles homens que copiavam os livros, o Antigo Testamento, faziam cópias da Bíblia. Eram homens que conheciam a Bíblia toda, copiavam, sabiam versículo a versículo, mas não viviam nada. Era como os doutores da lei, os fariseus. Meus amados, em nome de Jesus, que entendamos que do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus pregou muita autoridade. Quando ele desce, olha aqui diz capítulo 8, aí sim, a pregação desta noite. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões, será que eram todos crentes? Será que todos realmente estavam apaixonados por Jesus? Claro que não. Só você ler a Bíblia que tem uma hora que Jesus fala de todos os eventos que aconteceriam com ele e muitos vão embora. E Jesus se vira para os seus discípulos, olha, quem quer ir embora também, aproveita e vai embora. E seus discípulos ficaram. Ou seja, o discurso era duro. O discurso do Evangelho, ele é duro. O discurso do Evangelho é renúncia. O discurso do Evangelho como louvamos aqui, é seguir a Cristo, é tomar a sua cruz. Amém, meus amados? Glória a Deus. Esse é o Evangelho que nós conhecemos. Pregamos domingo passado, e eu recomendo a você que não esteve pela manhã, nós pregamos sobre felicidade. Eu acho que alguns saíram tristes. Brincadeira, gente, brincadeira. Mas eu quero entender o que é a felicidade plena felicidade. Amém? E talvez se você buscar essa felicidade plena nessa terra, olha, sempre busque felicidade sempre, e Deus nos fará felizes, tenho certeza disso. Deus tem felicidade para nós, amém? Mas como eu falei pela manhã, ela é efêmera, ela é passageira. Hoje eu estou feliz, amanhã eu estou mal. Hoje eu ganhei, amanhã eu perdi.
Hoje eu testemunho aqui um milagre de um emprego, mas ninguém está isento, como a própria Vanusa já passou um tempo, e ficar desempregado. Ou seja, é tristeza, é alegria. Isso não é o alvo, isso não é o norte da nossa vida com Deus. Independe disso. Amém, igreja? Glória a Deus. Felicidade plena, aí sim, queridos, não há choro, não há dor, não há doença. Quando estiver no céu, glória a Deus. E essa é a maior conquista que o ser humano pode ter. Amém? Glória a Deus. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, para aqui, queridos, eis que um leproso, é interessante isso, porque esse leproso, eu quero olhar para ele de uma forma diferenciada, porque geralmente, ou melhor dizendo, nos costumes judaicos, aquele homem, aquela pessoa que tinha lepra, ela ficava fora dos muros da cidade. As cidades naquela época eram todas muradas, ou seja, muros muito altos, eram portões enormes, ferrolhos enormes. Entrar numa cidade era muito difícil. E os leprosos, obviamente, por causa da hanseníase, ou por causa do contágio, eles eram colocados fora da cidade. Mas a Bíblia me diz que esse leproso estava dentro da cidade. A Bíblia vai informar que esse leproso, ele estava ali passando naquele local onde a multidão estava indo, e ele consegue, não dá-se a entender no texto se ele estava fora ou dentro da cidade. Mas o certo é que com aquela multidão, aquele leproso se atreve, ele é ousado, ele tem a coragem de andar e passar pelo meio da multidão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aquele leproso que a Bíblia diz que se ele tocasse alguém, aquela pessoa se tornaria, também poderia ter a lepra, ser contaminada, mas também a Bíblia diz que a lepra era algo que deixava a pessoa impura. Então, pela lei judaica, todo leproso era impuro, não podia ter contato com ninguém, não podia servir a Deus, não podia ir ao templo. Então, era uma pessoa, pela lei judaica, impura. E aquele que era tocado pelo leproso também se tornava impuro. Mas aquele leproso, ele com uma fé tão grande, uma coragem tão grande, ele vai e se aproxima. Olha o que a Bíblia diz, eis que um leproso, tendo se aproximado, ele se aproximou de Jesus, se aproximou daquela multidão, talvez todo coberto, talvez escondendo as suas feridas, mas com muita coragem, muita sede de encontrar Jesus. Queridos, isso nos distingue, isso nos diferencia no meio da multidão. A sede por encontrar Jesus. Lembra daquela mulher que estava há tanto tempo com sangue sendo derramado? A fé daquela mulher a distingue dos demais e ela chega em Jesus. Bartimeu, tantos homens que chamaram a atenção de Deus pela sua fé. Esse leproso, ele se aproxima porque ele correu um risco enorme de ser apedrejado, de ser zombado, de apanhar ali, das pessoas rejeitarem aquele homem mais do que ele já era. Mas a Bíblia diz, eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou. Queridos, nos outros, Marcos vai falar dessa passagem também, Lucas também vai falar. Interessante que Marcos diz que ele se ajoelha. Aquele homem no meio daquela multidão toda, aquele homem, na hora que ele se ajoelha, eu creio que ali, se em todo momento ele estava escondendo a sua lepra, a partir de agora não tinha mais jeito. Ele o adora no meio daquela multidão, no meio daquelas pessoas que com certeza o marginalizavam ou colocavam de lado. Ele adora a Cristo e ele começa a render louvores a Cristo, porque adorar é isso. Adorar é render louvor, adorar é render graças. E ele se ajoelha ali, eu fico imaginando aquela imagem daquela multidão parada, estupefada, ao ver aquele evento, um homem leproso, ajoelhado, adorando a Deus, talvez clamando por Jesus. E aí eu fico elucubrando, eu fico pensando no que se passava naquela imagem, nesse fato. Mas o certo é que certamente a multidão ficou parada, estagnada ao ver aquele episódio que salta aos nossos olhos. Eu quero que você
Se enxergue um pouquinho como esse homem que, ousado, que em meias dores, em meias dificuldades, ele passa por cima de todas as dificuldades para se achegar e se aproximar de Jesus. Interessante, queridos, ele não toca em Jesus, ele se aproxima de Jesus. Ao se aproximar, ele vai adorando. Mas ao mesmo tempo, a culpa era tão grande e se sentir impuro era tão forte nele que ele não consegue tocar em Jesus. Ele não consegue, e às vezes nos sentimos assim, tamanha fé, tamanha disposição, quero sim, eu vou, mas ao mesmo tempo algo vem aos nossos corações, não, você não vai conseguir, não, você errou ontem, não, você é um homem falho, olha o que você fez semana passada, e aquelas acusações vêm, e talvez esse homem também agora estivesse assim e não consegue tocar, até porque pela lei, se ele tocasse, ele seria um homem que seria condenado pela lei judaica, ele não poderia, ele era impuro, mas a Bíblia continua, adorou dizendo, Senhor, se quiseres pode purificar-me. Meus amados, talvez aquele homem já tivesse visto Jesus curar outros, porque se você for ler o capítulo 5, 6, 7, é uma gama de operações, de maravilhas, grandes curas sendo efetuadas, mas aquele homem com muita fé, se tu quiseres, eu sei que tu podes me purificar. Amado, Deus quer, amém? Deus quer curar? Quer ou não quer, gente? Sempre, eu creio nisso. Eu creio no desejo de Deus sempre em curar. Sempre, sempre. Pastor, então por que Deus não cura todos? É porque o nosso conceito de cura, às vezes, é complicado, né? Se você vê uma pessoa cega, o que você pensa em relação à cura? Ela voltar a enxergar. Moisés era pesado de boca. A maioria dos teólogos, historiadores, diz que Moisés era um pouco gago. E quando Moisés se achega a Deus e fala, Senhor, eu sou pesado de boca, Senhor, aí Deus vira para ele, Moisés, quem fez a boca? Quem fez o surdo? Quem fez o mudo? Não fui eu, Moisés. O que Deus está falando para Moisés? Moisés está falando, eu sou gago. Ou outra situação, não sei. Eu sou gago, eu tenho problema de dicção, alguma coisa parecida, semelhante. Senhor, eu sou pesado de boca. O texto fala isso, né? Eu sou pesado de boca. Aí Deus vira para Moisés, Moisés, quem fez a boca? Quem fez o surdo? Quem fez o mudo? Olha o que Deus está falando. Fui eu que fiz você assim. Você não está doente. Deu para entender isso, gente? Ou é difícil de entender? É difícil de entender, né? Mas Deus olha o Moisés com aquela limitação. Moisés, eu te fiz assim, cara. Está dizendo que eu fiz de errado? Eu estou dizendo, porque o normal para o homem é falar bem, é ser articulado, é enxergar, é ouvir. Deus curou surdos, inúmeros surdos foram curados. Deus curou pessoas cegas, inúmeras pessoas foram cegas. Mas meus amados, diante de Deus, tem pessoas que estão passando por dilemas dificílimos na sua vida, que quando você olha aquilo, Senhor, misericórdia do que eu estou reclamando. E que exemplo que é para nossas vidas, quantos ensinamentos não extraímos de pessoas que estão assim em situações muito piores do que a nossa. E Deus fala através de outras pessoas. Será que Deus falaria? E será que Deus não está falando? Por que Deus não cura Moisés? Aos olhos de Deus, Moisés está bom assim, cara. Bola para frente. Você vai botar o cajado e o mar vai se abrir, meu camarada. Você vai levar um povo para entrar na terra prometida. Moisés, você vai fazer milagres assim, enormes, inúmeros. Moisés, não se preocupa com isso não. Aos meus olhos, eu te fiz perfeito. Dá para entender porque talvez alguns milagres que nós pensamos que são essenciais para nós e eles não operam. Talvez Deus queira nos usar nessa nossa limitação. Amém? Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Se quiseres, podes purificar-me. E eu creio que isso aí mexeu com o coração de Jesus. No meio daquela multidão, no meio daquelas pessoas que devia ter de tudo ali, hipócrita, devia ter santo, devia ter tudo, mas chega um marginalizado, um deixado de lado, ele fala, Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. Aí o versículo continua, versículo 3, e Jesus, estendendo tocou-lhe, é isso que diz a Bíblia, estendendo a mão, eu acho isso lindo, queridos, e eu quero trazer um entendimento, eu estava lendo hoje, isso às
6:10 da tarde. E quando eu li isso, Deus falou muito comigo. Interessante que quem tocou no leproso foi... O leproso não tocou em Jesus. Quem tocou no leproso foi Jesus. E aí Deus falava ao meu coração: o que o homem não pode fazer, eu faço. O que você não consegue fazer, Jesus faz. O que você acha que não vai conseguir, Jesus consegue. O que você se acha limitado, Jesus faz. Aquele homem não podia tocar em ninguém, mas Jesus toca. O que você se acha incapaz, Jesus faz, o capacita, o levanta, o transforma e toca aquilo onde você nunca imaginou tocar. O coloca em lugares onde você nunca imaginou que seria colocado. Fala por ti coisas que você jamais falaria. Jesus fala: eu levarei a situações, a lugares que vocês não saberão, diante de principados, diante de reis. E quando você não souber o que vai falar, eu colocarei minhas palavras na tua boca. Assim Deus faz. Amém, igreja? Glória a Deus. O que aquele homem não podia fazer, porque ele sabia que se ele tocasse, ele podia ser apedrejado, iriam tentar matá-lo ali. Jesus vai e faz por ele. E olha que diz a Bíblia: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Quero, fica limpo. Amém, meus amados? Eu oro para que nesta noite você possa ouvir isso na sua vida também, no seu dilema, na sua dificuldade. Jesus falando: eu quero. Jesus quer, deseja, Jesus se apraz, Ele se alegra em operar um milagre em nossas vidas. Eu quero, fica limpo. Tua casa, teu trabalho, teu ser, seus sonhos, seus projetos. Eu quero. Glória a Deus, igreja. Enquanto todo mundo dizia: não vai, eu quero. Fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua... De imediato, queridos. Limpo ele ficou. Eu não sei o que você está passando nesta noite, mas eu sei que limpo ficarás. Querido, se você se achegar a Deus como esse homem chegou, onde tudo dizia não para ele, ele entra no meio de uma multidão, ele vai, se aproxima, porque ele não consegue tocar, porque não podia, mas a coragem dele é tamanha, que isso mexe com o coração de Deus. E Jesus olha para ele e fala: olha, o que tu não podes, eu posso, querido, não interessa quem está do meu lado, eu vou tocar em você, e você vai ficar limpo, curado, sarado. O que é impossível para os homens, é possível para Deus. Esse Deus está aqui, amém? E aí, para encerrar, o versículo 4 diz: disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te perdão. Interessante porque no versículo 3, isso só Marcos diz, depois você leia, porque esse mesmo texto está em Marcos e em Lucas. No versículo 3 diz assim: e Jesus, antes de estender a mão, Marcos diz, e Jesus, profundamente compadecido. É lindo isso, gente. Jesus profundamente compadecido. Você sabe o que é a palavra compadecer, né? É padecer com. Então, Jesus padecido com aquele homem, Jesus sente a dor daquele leproso, Jesus consegue se colocar no lugar daquele leproso, sente aquela dor, porque Jesus era considerado leproso por muitos, né, gente? Toda uma sociedade rejeitava Jesus, Jesus sabia o que era ser colocado de lado, o que era ser marginalizado, e ali estava profundamente compadecido. Aí Jesus vai lá e toca naquele homem. Aí o versículo 4 diz: disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao... Queridos, Marcos acrescenta, e Marcos vai falar que aquele homem não se conteve e saiu falando para todo mundo. Era uma senha, né? Não fala para ninguém. Já era. Vai vazar a notícia. Se bem que essa brincadeira é minha, gente, mas isso aconteceu realmente. As pessoas, e meus amados, já ficam assim imaginando: olha, não fala para ninguém que você voltou a andar. Senhor, impossível. As pessoas vão ver. E as pessoas viam, e realmente era impossível controlar isso, mas Jesus, era uma forma de Jesus conseguir entrar nos lugares onde ninguém entrava,
porque os milagres estavam sendo operados. Jesus já não conseguia andar porque a multidão comprimia, ele já não conseguia andar por todos os lugares que eram necessários. Então, por isso que muitas vezes não fala nada, vai até o Moisés, vai até o templo, vai até o sacerdote, se apresenta, porque assim você cumpre a lei. Ou seja, eu estou fazendo um milagre na sua vida e você não vai arrumar confusão com ninguém. Mas era uma forma também de Jesus continuar andando com acesso livre por onde ele ia mais possível, queridos. Os milagres eram falados, as notícias eram anunciadas, eram conhecidas, e todos ficavam sabendo dos milagres que Jesus estava operando. E graças a Deus por isso, amém? E assim os milagres chegaram a mim, chegaram a você, chegam até hoje, até os dias de hoje, Deus continua operando, e Deus quer nos limpar, amém? Ele quer encontrar um coração como esse homem leproso, amém? Então que você possa se colocar no lugar desse homem, como esse homem teve a coragem de se disponibilizar, adorar. Interessante isso, né, queridos? Porque ele poderia blasfemar, ele poderia gritar, ele poderia falar mal de Jesus, que estou há tantos anos assim leproso, mas não. Quando ele se aproxima, ele adora. Ele adora. Então, o que Deus requer de nós é isso, queridos. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, o adore. Se ajoelhe, se prostre, chame a atenção de Deus, ore para o Senhor, se aproxima dele, e hoje eu posso tocar. E aquilo que eu não consigo fazer, Deus faz por mim. Deus quer que eu me aproxime. Buscar-me-eis, Jeremias diz isso, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Se teu coração, e o salmista no capítulo 50 diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Deus não rejeita. Meus amados, só tem uma coisa que Deus rejeita: o soberbo. O soberbo Deus rejeita, mas os humildes Deus exalta. Então, se você se colocar diante de Deus, se aproximar dele nesta noite, mais e mais, eu creio, queridos, aquilo que precisa ser limpo na sua vida será. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Quero chamar meu querido irmão Rodrigo para estarmos louvando aqui. Como eu disse, a palavra hoje seria mais breve, mas nem por isso ela perdeu a sua intensidade. Então, para que você possa falar com Deus nesta noite, amém? Nós iremos orar. Hoje é uma noite de milagres. Aí no seu lugar, aí na sua casa, quem você esteja representando, ou no seu íntimo, que você possa falar: Senhor, eu quero me aproximar de Ti. Senhor, eu me aproximo de Ti. Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eu tenho coragem de me chegar diante de Ti. Senhor, às vezes eu me sinto também como leproso, às vezes meio que isolado, deixado de lado, rejeitado, Senhor. Mas eu me aproximo, eu não quero deixar que nada venha me impedir de se chegar a Ti. Nada pode impedi-la, querido, de se achegar a Deus nesta noite. Peça para Ele: Senhor, fala comigo. Senhor, me limpa. Senhor, aquilo que eu não posso tocar, toca. Senhor, toca naquela questão, toca naquele emprego. Senhor, toca naquele estudo, toca naquele sonho, toca naquele projeto. Senhor, eu não consigo tocar. Senhor, eu não tenho forças para tocar. Mas só que tem uma coisa, olha, eu não desisti. Eu continuo caminhando, eu continuo avançando, eu não parei. Senhor, toca por mim. Senhor, se achega em mim. Senhor, fala comigo. E eu tenho certeza, queridos, que o milagre vai acontecer. Nós cremos, amém? Glória a Deus. Vamos louvar, feche seus olhos. O meu Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao teu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é
Jireh, é o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao teu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. Aí no seu lugar, meus amados, eu quero fazer algo diferente nesta noite. Dá a mão pro seu irmão aí que está ao seu lado. Pode cruzar também aqui o corredor. Esse louvor é tão lindo. Ele fala dos milagres que Deus faz, que Deus pode fazer, naquilo que Deus quer fazer, naquilo que deseja fazer. Pode vir mais para frente, pode tirar a cadeira do lugar. Somos poucos hoje. E Deus nos chama aqui porque certamente Ele quer falar de uma forma diferente. Você tem essas lutas, suas dificuldades. Você tem aquele aspecto que você se acha incapaz, marginalizado, deixado de lado. Você sabe aquilo que você não consegue tocar e você tem pedido a Deus: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu já tentei e não consegui. E Jesus falou contigo hoje: olha, o que você não pode fazer, eu faço. Eu quero, eu limpo, eu trato, eu faço, eu opero maravilhas. Deus está aqui, amém? Nós vamos louvar mais uma vez, queridos. Eu quero que você, dessa vez, louve com todo o teu coração. Peça para Deus. Hoje você está se aproximando dele mais e mais. Deus está aqui. Deus está aqui. Quando nós estivermos louvando mais de uma vez, eu creio, em nome de Jesus, milagres estarão sendo operados. Aleluia. Glória a Deus. O meu Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta o encarcerado das prisões, faz da estéril mãe de filho, restaura a alma do ferido e dilata o amor dos corações, e dá vista ao cego e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, e andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o hoje mesmo e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Deus amado, nós queremos te louvar, Jesus. Obrigado porque o impossível é teu.
Deus, obrigado porque tu conheces o impossível de cada um aqui. Tu sabes onde cada um tem tentado tocar. Deus, mas são tantas dificuldades, são tantas aflições. Deus, toca onde meu irmão não toca. Senhor, faz aquilo que meu irmão ou minha irmã não consegue fazer. Deus, basta um toque teu. Se tu encontrares, Senhor, um coração assim, corajoso, um coração, meu Pai, que vai atrás de ti, um coração, Senhor, que o provoca, que provoca o milagre, que procura o milagre, um coração que não está olhando para os problemas. Deus, aquele homem leproso não estava olhando para a sua lepra, ele o adora, Senhor. Senhor, que tu venhas encontrar homens assim, porque só olhamos as falhas do irmão, da irmã, da igreja, mas nos esquecemos de olhar para nós mesmos e deixamos de adorá-lo. E a igreja que é tão perseguida, e a igreja sou eu, cada um de nós, a igreja que já é tão perseguida, o próprio crente já persegue. Deus, tenha misericórdia de nossas vidas. Queremos chamar a tua atenção, meu Pai. Deus, nos cura, porque somos imperfeitos. Deus, mas nós já chegamos a ti com ousadia, com coragem, leproso muitas vezes, feridos muitas vezes, Senhor, mas não deixamos de nos aproximar de ti. Toca, Jesus. Queres ser curado? Senhor, eu sei que se tu quiseres, eu posso ser limpo. E Jesus fala, eu quero. Fica limpo. Deus, eu profetizo essa palavra nesta noite. Seja limpo. Deus, do mais alto ao mais baixo. Deus, sejamos limpos. Em nome de Jesus. Em cada área de nossas vidas, Deus, quer nos limpar. Que os milagres aconteçam em nossas vidas. Deus, obrigado. Em nome de Jesus. Você, querido, dá um glória a Deus bem alto aí no seu lugar. Dê uma aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Glórias a Deus, amém? Pode se assentar. Você foi abençoado nesta noite? Amém, eu também fui muito abençoado.